Olá, família Atitude. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. O que tu quer? Beijo. E é pra selar, viu? Casado para sempre. Nós estamos aqui em mais um episódio do Família Cast e hoje nós temos dois convidados aqui que estão fazendo a diferença no meio da nossa juventude aqui na Igreja Batista Atitude. Um está na transição da adolescência para a juventude, o outro já é um jovem. Ambos são líderes já de curso, um é um líder já de excelência, o outro está no caminho, está sendo preparado. Inclusive, nós tivemos aqui uma formatura dos homens, ele deu um testemunho ímpar, sabe aquele testemunho ímpar? Que foi eu queria até fazer o curso. Foi top demais. A galera, na verdade, foi na abertura dos cursos, passou lá, o pessoal ficou maravilhado com o testemunho dessa juventude que tem feito a diferença. Já que ele se apresente, Marcelo e Bruno, pode se apresentar aí, Marcelo, para a galera. Prazer, meu nome é Marcelo, eu tenho 23 anos, eu sou da IBA, eu acho que uns 8 ou 9 anos, por aí. Primeira vez que eu tive contato com... Oi, eu sou líder de célula também. Tive contato com o curso, acho que há 2 anos atrás, com Coragem, né? Fazendo pela primeira vez. Foi com o Ricardo, né, que tu fez? Foi com o Ricardo. Teve aqui na mesa, até com meu filho, com o Patrick, não foi que vocês fizeram? Foi. Foi legal, foi legal. E aí, quando eu fiz o curso, eu olhei para aquele currículo, olhei para tudo aí que estava sendo aplicado, né? E eu falei, cara, esse curso aqui ele é voltado para os adolescentes, para os jovens. E quando eu já estava na base, né, eu já servia na base naquela época, então eu era muito próximo da pastora Mariana Machado, eu cheguei para a pastora e falei, pastora, esse curso a gente tem que aplicar para a base. Porque eu identifiquei que muitos problemas, né, que apareciam ali, que eram tratados ali, se fosse tratado na adolescência, muitas famílias não iam ser destruídas, muitos pais não iam abandonar os filhos, né, muitos problemas que muitas das vezes o adulto enfrenta iam acabar sendo resolvidos. E o próprio adolescente acaba corrigindo, né, aquilo que ele aprendeu errado. Isso. Também é legal por isso, né? Isso é tipo que... Diminui, né, o índice de problemas. Literalmente cortar o mal pela raiz, né? E aí eu fui abrir uma turma de Coragem ano passado, no último semestre, e esse ano abri mais uma turma. Quem foi que autorizou você a fazer isso? Quem foram os caras que autorizaram? Conhece tá nessa mesa. O tal de Jário e o tal de Will que autorizaram. Os próprios. Mas foi benção, cara, foi top. Tem tido um resultado assim maravilhoso. E tu, Bruno, fala pra gente aí. Qual a tua experiência com Coragem, a tua vivência aí? Meu nome é Bruno, tenho 17 anos. Sou também líder de célula de adolescente. Faço parte da base. Sou embaixador do Rei, graças a Deus. Tenho esse privilégio de ser embaixador do Rei. Eu conheci o Coragem através do Marcelinho, né? Ele me mandou uma mensagem um dia, e aí mandou uma mensagem, pô, Bruno, tudo bom? Eu vou começar um curso de hombridade e tudo mais, eu pensei em você. E aí a gente foi conversando, desenvolvendo e tudo mais, e ele falou, pô, vai ser na segunda. E eu, caramba, segunda-feira. E era uma época que eu tava assim, focado, tô no jiu-jitsu, mas tava focado e segunda-feira caía bem no treino específico. Eu tava animadão para competir e tudo mais, e eu falei, caramba, cara, vai ser complicado. E eu fiquei naquela, assim, vou, não vou, conversei com meu pai, troquei uma ideia com ele, alguns conselhos. Eu falei, cara, pô, se eu for fazer esse curso é para entrar de cabeça e, meu irmão, aprender o que tem e levar para a vida. Enfim, você priorizou o reino, né? Priorizei o reino. E eu não me arrependo. Glória a Deus. E quando foi que tu fez? Foi nessa turma que o Marcelinho montou do ano passado, né? Eu lembro que eu vim aqui, né, fazer a visita, né, pra vocês, não foi? Que a gente fez aquela oração que a gente faz no início, né? Quando eu olhei lá, eu falei, caraca, uma garotada maneira aí. A parada vai ser maneira. E assim, pô, legal, cara, ver vocês fazendo isso, porque, na verdade, esses cursos, ele a partir dos 13 anos, né? O interessante é que vocês têm a oportunidade, como o Marcelinho bem disse, de aprender algumas coisas para não aplicar errado lá na fase adulta, né? Porque aquela frase que tu usa que está no currículo, né? Que é uma das frases de efeito do Edwin, né? Que maturidade não tem a ver com idade, né? E é isso mesmo, maturidade não tem a ver com idade não, cara.
E hombridade e semelhança a Cristo, que é o slogan do currículo, no geral, começa lá no nome ao máximo, são sinônimos mesmo. A verdadeira hombridade está em ser semelhante a Cristo. É isso aí, ó, tá vendo? Ah, tem uma coisa, o Bruno ele é o nosso computador. Ele decora os livros todos. Então, essas frases de impacto são importantes porque elas realmente fazem diferença. São coisas que Deus, quando usou o pastor Edwin Cook, que já está na graça, já descansa no Senhor. Ele faleceu em 2002. Tu não era nem nascido, né? Nasci em 2008. Esse currículo tem 40 anos pelo menos, né? Começou como é o máximo. Então, assim, daí foi se entendendo e criando o molde dos cursos e a partir de que idade poderia se colocar cada livro, né? Então, por isso que existe essa questão do Coragem, que é bem impactante para vocês, faz toda a diferença, né, na vida de vocês, que são adolescentes e jovens, para quando chegar realmente na fase adulta, transformar vidas. E vocês têm sido exponencial. E é legal assim, cada um se apresentou aqui, pô, eu sou líder de célula também, no curso, eu trabalho no Embaixadores do Rei, glória a Deus por isso. E é isso, vocês estão fazendo diferença nesse tempo para a juventude, para os adolescentes. E a gente fica muito honrado de saber que tem jovens comprometidos com o reino de Deus. Isso é muito, muito importante. Mas eu queria, de antemão já, né, agradecer a vocês aqui por se colocarem à disposição e aqui a gente vai fazer algumas perguntinhas aí para ver se vocês estão prontos mesmo. Vamos ver se o curso valeu a pena, essa garotada aí. Vamos lá. Essa questão, mais para o Marcelinho agora, que está liderando, né, a parte da adolescência aí, da juventude, explicar para a gente a importância dessa honra na jornada da juventude, que como ter coragem é fundamental para viver de acordo com os princípios bíblicos. Eu falo que a caminhada cristã ela não é fácil, entende? Ela é muito prazerosa, mas ela não é fácil. Ela tem os seus desafios, né? Cristo mesmo já tinha falado que não ia ser fácil, mas que a todo tempo... Tenha bom ânimo, eu venci. Isso aí. Então, ainda mais nessa geração, né, com os adolescentes, a pressão da escola, a pressão dos amigos, a pressão muitas das vezes da família, né? Que tem muitos adolescentes que não têm os pais convertidos, então tem essa dificuldade. Então eles têm que ter coragem de seguir a Cristo. Eles têm que ter a coragem de tipo assim, não, o meu sim vale por tudo. E a pressão da internet também, né? Com certeza. São massacrados, né? A gente vê uma geração onde é muito bom ter relações sexuais, é muito bom ir para balada, é muito bom você assistir pornografia. E o mundo, né, a sociedade, ele mostra isso nitidamente como, tipo assim, não, é assim que se vive. É assim que se vive. Então, ver uma geração que olha para tudo isso e fala, não é assim que se vive perante o que diz na palavra de Deus. Não é fácil, né? Não é fácil. Vocês carregam um peso, né, para poder viver isso aí e eu abrir mão diariamente, né, da tua vontade. Então, para muitos, é necessário ter essa coragem, é necessário desenvolver essa coragem de tomar atitude, de construir um futuro perante a palavra de Deus, de renunciar ao pecado para viver uma vida pura, né, uma vida santa. Então, necessita-se de coragem para viver tudo isso. Verdade. Posicionar, né? E dentro disso aí eu queria ver com o Bruno, fazer uma pergunta pro Bruno assim, porque o Bruno tá com 17, né, Bruno? Sim, sim. 17 anos. Para você, o que é ser um jovem de honra nos dias de hoje, sob a perspectiva bíblica? Eu acho que assim, você não se curvar diante dos valores do mundo, né? Eu creio que a minha geração ela vem sendo bem atacada e os valores e os princípios têm sido mudados. A honra tem sido outras coisas para as pessoas. Então, assim, acho que um jovem de honra hoje em dia, na perspectiva bíblica, é aquele cara que não se curva diante das aflições mundanas, né? O mundo, ele diz, faz isso. A Bíblia já tem outra visão. Eu acho que quando a gente obedece ao Senhor, a gente continua caminhando nas ordens do Senhor. Eu acho que isso é manter honra. E eu gosto dessa palavra honra. É uma das minhas palavras favoritas. Lá em casa tem, inclusive, assim, a gente faz até uma brincadeira. Quando a gente não jura, né? Eu sempre falo com meu pai, a gente fala assim, a palavra de honra. É afirmando que aquilo é verdade e a palavra de honra. Então, assim... Você viu a Forja? O filme é Forja, né? Vi, senhor. Ali é um momento de honra, né? Sim, com certeza. E aqueles homens, quando são forjados, o caráter deles, aquilo é uma honraria quando aquele pastor faz aquilo com o jovem, né?
Ele utiliza a espada como um sinal de honra, que ele está pronto para fazer parte daquele grupo de homens que defendem a palavra de Deus. Isso aí é top. E tem que ter coragem para isso. Tem que ter coragem. Como você falou, você tem que ter coragem, cara, para estar aqui com 17 anos falando tudo isso que você está falando, porque o mundo oferece um banquete para vocês. Na verdade, vocês estão indo em contramão ao mundo. O que o mundo está dizendo, vocês estão vindo ao contrário, né? E se posicionar hoje é até meio difícil, porque na hora que você se posiciona, você é criticado. Porque parece que você é anormal no meio das pessoas. O coragem aqui, a gente tem no livro, logo na capa do livro, assim, o tema é coragem, vencendo as batalhas mais difíceis da vida. Então, uma dessas é abrir mão das coisas do mundo. Você já começa a ir na contramão, como a Monique falou, do mundo. Posicionamento. Teu posicionamento, você tem um posicionamento cristão. E aí, Marcelinho, como é que o curso Coragem, para você que está ministrando hoje, já foi aluno, né? Hoje tu ministra, define a busca para desenvolver essa masculinidade, né, cristã nos jovens. Como é que faz isso? Porque o mundo diz que o homem ser macho, alfa, é o pegador. O Coragem já vai mostrar a diferença disso aí. Já vai mostrar que não é ser o pegador. É isso? E aí, como é que tu pode abordar pra gente isso aí? Então, o Coragem, né, que é o primeiro livro do currículo de solteiros, eu gosto muito desse livro porque ele ponta várias áreas da masculinidade, né? Ele não fala só de sexo, ele não fala só de posicionamento, ele não fala só de a busca pela excelência, mas ele fala literalmente sobre tudo. Uhum. Então, quando eu comecei a fazer o curso, né, quando eu fiz o curso, ele já tratou muita coisa na minha vida. Eu comecei a fazer o curso num momento muito decisivo, porque eu tinha acabado de... Né, Deus me mandou eu começar a morar sozinho. Então, foi literalmente nesse... Tava com 21 anos? Eu estava com 21 anos. Caraca. Então, Deus foi nesse exato momento ali que eu estava passando por dificuldade. Eu nunca tinha... Né, não tinha esse controle, né, de finanças, de uma casa, controle responsabilidade de tempo. No total, Responsabilidade no total. Então, o curso ele me ajudou muito nisso. Mas o engraçado é que toda vez que eu ministro, né, esse semestre eu estou ministrando a minha segunda turma de Coragem, eu aprendo mais. E é muito bom isso, porque parece que eu estou lendo o livro numa fase totalmente diferente da minha vida. O Marcelinho, que começou o curso, é totalmente diferente do Marcelinho de agora. Então, mas continua tendo áreas na minha vida que precisam ser tratadas, né? A todo momento nós temos que ser tratados, porque a perfeição a gente não vai alcançar aqui, só na eternidade. Então, a todo momento a gente tem que olhar para o nosso referencial, que é Cristo, e falar, cara, o que eu preciso mudar ainda? E eu gostei muito do curso porque, literalmente, ele começou a me mostrar onde eu preciso ser tratado. E baseado na Bíblia. O livro é totalmente baseado na Bíblia. Total, né? Total. Tudo baseado na palavra de Deus mesmo. E um ponto crucial do curso em si é o compartilhamento. Né? Eu falo isso para todas as turmas que eu inicio. Eu falo, gente, esse curso aqui, o livro é muito bom, o material é muito bom, mas se vocês chegarem aqui só lendo o livro e fazendo atividade, isso daí não vai mudar nada em vocês. Vocês têm que colocar em prática. E como o Tiago fala, né, quando a gente confessa os nossos pecados para o nosso irmão, a gente recebe cura. E eu falo para ele, cara, esse curso ele é baseado nisso. Esse curso é para a gente criar um ambiente seguro aqui, vocês confessarem os seus pecados, vocês abrirem os corações de vocês para que Deus possa transformar, para que Deus possa curar os traumas, os pecados, para que Deus possa libertar vocês de todo mal, né? Pô, é legal o que tu falou aí, tá ligado aqui uma das... Né, nos temas nossos, que é assumir a responsabilidade. Você teve que assumir a responsabilidade, você estava numa fase decisória, uma fase de transição, né, de tipo, cara, eu virei homem agora, tipo, tô largando a casa de papai e mamãe, o teto ali, debaixo das asas, né, agora eu tenho que assumir minha responsa aqui, e eu vou aprender, nem que seja, né, trupicando, levantando, a gente vai aprendendo, então assim, assumindo a responsabilidade. E aí... O senhor falou uma coisa muito legal, né? O senhor tratou em relação ao homem. O homem hoje em dia é o pegador. Correto? Isso aí. Tem um Nicolas Ferreira, eu tenho ele como referência, né? E ele falou uma vez, falou assim,
Pra mim, um homem de verdade não é aquele que vai pra balada e paga bebida pras meninas, pra garotada, vai pra festa, pra revoada, pra resenha e paga tudo pras mulheres, pega não sei quantas. Não, mas é o homem que num domingo de ceia senta e consegue tomar uma ceia com a cabeça em paz e tem uma mulher esperando em casa. Sabe? Então... O verdadeiro homem é aquele que tem várias mulheres, satisfaz que várias, conquista satisfaz a mesma mesma mulher, todos os dias. satisfaz, conquista, reconquista e satisfaz. Porque também o cara conquistar e não satisfazer não adianta. Ele tem que conquistar e satisfazer essa mulher em todas as áreas, dia, né? É uma conquista diária. Já vou te dar uma chavezinha. Mulher é igual fogão a lenha. Ah, lá vem ele. Aprende. Porque você vai colocando graveto, desde manhã cedo. É um beijinho, um bom dia, um coraçãozinho, um emojizinho, eu te amo, café da manhã, chocolate, bababá. Pra chegar de noite, poder ser agradável, tá tudo vou bem. falar tudo outra certo. coisa, lavar a louça. Lavar a louça, mas eu lavo, né? Não lavo? Eu lavo, então viu? você tá falando. Chegou em casa essa semana, o que tinha? Pode falar, agora fala aqui, ao Roupa, vivo. olha vamos lá. só, roupa dobrada, guardada, Uau. louça lavada. Comida pronta. Parece Casa excelente. varrida e ainda passou pano. Aqui, ó, Nem o graveto, o jogo foi a árvore toda. Rapaziada, vem comigo. Currículo hombridade, a parada é essa. Que isso aí? Ó, o Fabrício aí, ó. Tem até o Fabrício tá falando, eu vou fazer esses cursos todos agora. E aí, cara, é legal tocar nesse ponto, porque é o cara assumir a responsabilidade dele. Eles são, tipo assim, vocês são jovens, né? Mas ele começou a assumir a responsabilidade dos atos dele. Falou, cara, eu tenho que assumir isso. Agora, de que maneira o curso Coragem pode ensinar vocês jovens e vocês podem ajudar outros jovens a lidarem com as consequências das suas escolhas? Porque as escolhas, lá no futuro, vão ser resultado, as nossas... o nosso futuro vai ser resultado das nossas escolhas de hoje, né? O Marido Irresistível fala sobre isso. Tome uma decisão. Eu estou ministrando agora. Eu ia Se até você te falar. plantar agora aqui, você vai colher lá no futuro. É aquilo. Eu ia até te falar o seguinte: bem-vindo ao clube, querido. Porque é assim mesmo o curso. Você vai fazer o curso e quando tu vai ministrar, tu vai ministrar de novo. E o Senhor fala contigo diferente. Por quê? Como ele é um curso pautado na palavra de Deus, ele está sempre A palavra é viva, se adaptando ao teu momento, porque a palavra é viva e eficaz. Então, tu lê a Bíblia hoje e tu lê daqui a 10 anos, ela vai falar contigo diferente que falou hoje. E esses cursos da mesma forma. Tu fez o curso, e como eu fiz, eu não lembro, quando eu fiz o Marido Irresistível, eu estou no 8º curso com a minha turma, desde o Homem ao Máximo, então já estou no 8º, eu fiz os 11, mas já estou no 8º ministrando. Então, assim, eu fiz o curso, agora eu estou lendo com uma outra ótica. Estou sendo ministrado de uma outra maneira, e está sendo muito legal. E aí, assumindo essa responsabilidade que tu falou aí, eu queria saber a maneira que esse curso Coragem ensina vocês, as jovens, a lidar com essas consequências das escolhas. Porque lá no futuro vai refletir isso. Escolhendo hoje. Fala comigo. É a lei da semeadura, né? O que você vai plantar hoje, você vai colher um dia. Né? Isso daí é bíblico, né? Na Bíblia fala sobre isso. E o curso, ele literalmente, é claro, é uma linguagem clara. Embora foi escrito há muitos anos atrás, não é uma linguagem, tipo, não foi escrito na minha geração, mas o curso ele é claro. Ele fala, ele direciona, tipo, irmão, se você escolheu o pecado, essa vai ser a consequência. Se você escolher Deus, essa vai ser a consequência. Não tem um meio termo, não tem um desenrolar. Não, eu estou plantando aqui pecados e vou colher bênçãos de Deus lá na frente. Tipo, não tem como eu plantar uma semente de maçã e colher banana. Não existe. Não tem como isso. Eu vejo que hoje em dia, né, o jovem, né, que se posiciona, ele é até taxado como bobo, excluído até. Tem um capítulo aqui chamado Bananas. Tem aqui o Bananas, aqui tem um capítulo chamado Bananas. Até excluídos de certos grupos, de certas amizades. E eu vejo, assim, eu ainda não li o livro Coragem, mas eu vejo que ele dá ferramenta para vocês conseguirem se posicionar no meio desse ambiente que às vezes é até hostil, né? Uhum. Sim. Porque a gente não convive só na igreja, a gente convive no trabalho, a gente convive numa faculdade, a gente convive num colégio. E aí, quando a gente se posiciona, tem gente que vira a cara, né?
Esse curso ele foca muito em posicionamento, literalmente. A pessoa que você é dentro da igreja tem que ser a mesma pessoa que você é lá de fora. Né? Literalmente tirar as máscaras. Não é viver de um jeito lá fora e colocar uma máscara para você entrar dentro da igreja e viver como se fosse o cara mais santo do mundo. Mas é literalmente você ser sincero com quem você é e principalmente ser sincero com Deus e se posicionar. Se posicionar a todo momento em relação à sua família, aos seus amigos. Eu, por exemplo, tenho... Minha família, a maioria não é convertido. Então, eu chegar para eles e falarem, eu sou virgem, eu me torno elemento de zoeira. Você é como é que é? Um ser não identificado naquele meio, né? Passa a ser atípico ali, né? E literalmente, eu não estou falando, não, eles só brincam. Não, zoam mesmo. Só que isso não é uma coisa que me interfere, porque os meus princípios são maiores, né? A minha vontade de agradar a Deus é maior do que a vontade de agradar o mundo. Você aprendeu essa ferramenta aqui no livro? Justamente. Aqui tem uma parte aqui, Monique, até que fala aqui no capítulo que chama-se Coragem, na página 30, fala assim, o verdadeiro sucesso não depende de nossa aptidão para dizer sim, mas de nossa capacidade para dizer não. Pergunte a qualquer homem ou mulher que tenha vencido na vida, alguém quem você admira e que tenha uma vida reta e honrada. Pergunte-lhes o segredo, eles lhe dirão que aprenderam a dizer não. Você aprendeu a dizer não. Não, eu não quero ser igual a todo mundo, eu não quero ser igual a cultura diz. A cultura, ela é culpada de muitas decisões que os homens tomam. Porque, por exemplo, vou voltar de novo que eu falo, cada vez que você ministra o curso, vai ser falado de uma forma diferente. E nesse momento que eu estou vivendo... foi muito interessante o primeiro capítulo do livro Marido Irresistível, quando eu fui ministrar agora, porque ele fala assim, a cultura é culpada. O que a cultura é culpada? A culpa é nossa das escolhas, dizer sim ou não. Não é isso o livre-arbítrio. Mas a cultura nos influencia. Músicas, vestes, TV, internet, sei lá, baladas, né? Instituições, tem tantas coisas. Você falou sobre o Nicolas Ferreira, ele hoje é um deputado federal, um jovem deputado e tal, cristão, casou-se virgem, tem uma família, já teve o segundo filho, cara firme ali e tal. Então, quer dizer, é um cara que se impõe, ele aprendeu a dizer não, como o Marcinho está dizendo. Ele aprendeu a dizer não. Não, cara, não é isso que eu quero. O que eu quero para mim são os princípios bíblicos que eu aprendi. E assim, o currículo Hombridade, através do curso Coragem, quando eu dar esse pontapé inicial para vocês, é isso, aprende a dizer não. Não, é isso aí. Então, jovens, tem que aprender a dizer não. Com certeza. A favor de Cristo, né? Porque as outras pessoas vão passar e não vão acrescentar nada na sua vida. Agora, Cristo tem muito a acrescentar. Muita coisa. A senhora falou em relação a ser quadrado. Eu tenho uma história lá na minha escola, né? Depois que voltou a pandemia, a galera parece que voltou um acelerada, né? Acelerada, todo mundo querendo viver tudo frenética. que ficou sem viver. E assim, aí eu voltei pra escola e tudo mais, a galera eu já conhecia, mas a galera, parece que voltou de uma forma diferente, acelerada, assim como o senhor falou. E aí a galera falou, não, aí Bruno, vamos lá, vamos beber, vamos pra festa, e eu sempre recusando, vamos curtir. Chegou um determinado momento que as pessoas realmente, elas acabam se afastando. Eu entendia completamente, tinha os meus colegas, e eu, entendia completamente, tranquilo. Mas quando você vai colocando posicionamento, assim como o Marcelinho fala, ele fala bastante pra gente em relação a posicionamento. E, ele é um exemplo disso pra gente. Você vai falando, você vai mantendo o seu posicionamento, chega uma hora que eles começam a te respeitar. Hoje em dia, na sala de aula, a galera, eu sou bem respeitado. Eles respeitam o meu posicionamento, as pessoas respeitam os meus pensamentos, sabe? Tem uns que falam, e aí, Bruno, vai ter culto, como é que vai ser? Vai ter célula? Então, assim, chega um momento que o seu posicionamento dá um fruto, sabe? É isso aí. Antes, a gente teve que aguentar muita coisa, as pessoas falando, aí tu tem que aguentar, a gente vai orando ao Senhor, e chega um momento que o posicionamento dá fruto. É engraçado, né? Porque as pessoas é assim, né? Não, você é crente, respeita tudo, mas deixa eu ficar na minha e você na sua. Mas quando tem o problema, cara, dá pra você orar, porra? Esse aí são 6 horas, né? 6 horas por mim aí. Você pode me ajudar nisso? O legal de tu tá falando disso aí, Bruno, é que tá dentro da nossa temática aqui, e isso gera um amadurecimento nas tuas ações, você tem um posicionamento quanto a isso, e aí isso gera... O que acontece? De que maneira que esse curso acaba, né,
mostrando a vocês, ensina vocês a lidarem com essas consequências das escolhas. É que, apesar do que você falou das tribulações, e a gente tem as aflições do mundo, as tribulações, mas Jesus venceu o mundo através de Jesus, você está vencendo, as pessoas estão te respeitando. Você consegue se posicionar como um cristão, realmente como um pequeno Cristo. E as pessoas estão vendo a diferença. Porque qual é a verdade em tudo isso? É que as pessoas, no momento, elas vão resistir. Que ninguém quer aceitar. E aí vão te zombar. O diferente incomoda. O diferente incomoda. Vamos lá. Você está trabalhando num local, mudou a direção. A gente estava até comentando nos bastidores. Quando você está num local que muda a direção, gera uma resistência. Isso é natural, certo? E você tem um posicionamento diferente, não gera resistência. Mas aí chega num momento que você começa a mostrar que vale a pena para as pessoas. E as pessoas passam a fazer o quê? Pô, te admirar. Elas passam a te perguntar, quando é que tem culto? Elas querem te acompanhar. Eles querem saber qual é o teu segredo. Por que você está mudando e está dando certo para você? Entendeu? Mas é aquilo, é o posicionamento. Então, vocês começam a influenciar. Então, vocês têm coragem para lidar com isso. Né? E com as consequências do ser confrontado, muitas das vezes vai ser zombado e está tudo bem. O preço é alto, mas a recompensa é maior ainda. É isso aí. E está tudo bem, porque tu sabe que a recompensa é maior. E está tudo bem ter essa maturidade. Por isso que a maturidade ela não vem com a idade. Não é isso? É com o teu posicionamento, a tua postura e a tua determinação no que vai fazer. Na verdade, vocês têm que influenciar e não ser influenciado. Eu canso de falar isso lá em casa, né? E onde que meus filhos iam, eu sempre mandava mensagem. Vocês têm que ser sol e luz aonde vocês forem. Vocês têm que fazer a diferença no meio. Agora, assim, vocês jovens aí, né? E assim, um com 17, outro com 23, já são duas idades bem distintas. Marcelinho já passou por bastante coisa que você passou, você está começando e tendo um líder que já tem uma experiência... Muito bom. É bom, né? Porque ele vai te dar um estoque e fala, irmão, não erra aqui que eu já errei. Entendeu? Isso aí vai dar ruim. E aí, assim, o que eu queria saber de vocês dois, que estão com idades distintas, assim, quais são algumas das batalhas que os jovens enfrentam hoje? Como é que o livro Coragem, esse estudo do Coragem, pode ajudar a superar? Porque, assim, vocês estão, Marcelinho, como líder, está lidando com os jovens que têm dificuldades. E você, como jovem, você tem a tua dificuldade, as batalhas. Como que vocês veem isso? Marcelinho, assim, com a galera com que você está ministrando, alguma batalha que tu enfrentou e falou, pô, me ajudou a vencer. Então, eu acho que foi até um dos motivos de eu começar o curso Coragem. Né? Eu falo sempre isso para eles. Quando eu comecei o curso Coragem, eu estava mergulhado na pornografia. Eu era líder de célula, eu ministrava, eu orava pelas pessoas, eu tinha um ministério. Mas, no oculto, eu estava literalmente com uma máscara no rosto. Né? Tu estava vivendo o igrejismo, não o cristianismo. É isso aí. E quando tem uma lição do curso, né, que fala sobre sexo, fala sobre a libertação, que foi quando eu confessei o meu pecado, foi quando eu recebi a cura e fui tratado ali, né, daquele meu pecado. E aí, quando eu terminei o currículo, que eu vi, eu olhei o material todo, eu falei, cara, como eu tinha falado no começo, esse material aqui, isso daqui é para a galera mais jovem. Deus começou a movimentar o meu coração em relação a isso. Eu cheguei com a pastora Mari, eu falei com ela, eu falei, Mari, Deus está me incomodando em relação à pornografia dentro da igreja. Porque do mesmo jeito que Marcelinho tinha ministérios, orava, fazia tudo, tem outras pessoas que vivem assim também. Entende? E não tem coragem de confessar. Não tem. Ou não tem uma oportunidade. Também. Pode ser também. Não tem oportunidade. Um lugar seguro, uma pessoa que confia. Porque se abrir, né? eu da falo... mesma idade também. Eu falo que para você confessar um pecado, você tem que, primeiramente, confiar na pessoa, né? E segundo, você tem que tirar a tua máscara. Tá entendendo? Porque eu não estou falando de pessoas que acabaram de se converter. Eu estou falando de pessoas que muitas das vezes ministras, têm 30 anos de igreja, estou falando de pessoas que lideram a célula, que está no ministério, que já é influente, muitas das vezes é um exemplo, mas que no oculto é viciado em pornografia. Então aquilo ali começou a mexer no meu coração, eu comecei a pesquisar muito, tanto que em uma das pesquisas eu encontrei que em 2014... 31% dos pastores dos Estados Unidos eram viciados em pornografia. Nossa. Então, tipo assim, querendo ou não, pornografia ela é um pecado que você consegue ocultar muito facilmente. Isso aí. Você pode viver a tua vida... Só Deus sabe. É isso aí. Só você Só e Deus. que o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Yes. Então Deus começou a mexer muito no meu coração, aí eu abri o curso e eu falei, eu sempre fui bem direto com eles, né, no curso, eu falei, gente, isso daqui é para vocês serem tratados. Não é para vocês lerem uma lição, fazerem uma lição, mas é literalmente para vocês serem tratados, que vocês possam pegar esse curso e mergulhar, que esse livro possa ser parte do seu devocional com Deus, de você ler e falar, Deus, trata isso em mim. Então, quando a gente tinha um momento de compartilhamento, eu era bem intencional nas perguntas. Tanto que quando chegou na parte de sexo, eu falei, e aí, gente, quem é que é viciado em pornografia? Quando a gente já tinha criado ali um vínculo, né? A gente já tinha ali uma amizade formada, que eu acho muito bom do curso. A gente marca de sair fora do curso. Então, Legal. a gente criou uma amizade muito boa. E do mesmo jeito que a gente criou essa amizade, a gente criou um ambiente seguro. De falar, cara, Marcelinho, eu tô errando aqui. Marcelinho, eu tô pecando nisso aqui. Eu tô caindo aqui, eu tô fraco aqui, eu tô sendo tentado aqui. E com tudo isso, a gente tem se fortalecido. Do mesmo jeito que eles têm se fortalecido, eu também tenho me fortalecido. Então, o curso, ele me ajudou e tem ajudado muitos adolescentes, né, ainda que eu falando da minha perspectiva de líder, aí, primeiro, identificar em quais áreas da vida precisa ser tratado e, identificando, ele dá o passo a passo, entende? Dá o passo a passo, direcionando sempre para Cristo. Porque nunca vai ser pelas nossas forças, sempre vai ser por Cristo. Marcelinho, interessante tu falar isso sobre a pornografia, porque para você ver como é que é tão interessante e tão importante, o pastor Eden Luiz Cole, quando ele fundou o ministério, né, o Currículo Hombridade, ele começou com o Homem ao Máximo, né? A gente tem aqui o primeiro, o Homem ao Máximo, que é um best-seller. E ele foi escrevendo outros livros. E aí veio a ideia do currículo para os jovens, mas, para você ver, você aborda aqui a pornografia, tem um tema aqui, uma matéria chamada Pornografia, um capítulo, tá? Que ele faz parte dos 5 pecados que impediram o povo a entrar em Canaã, que é a imoralidade sexual, e tem um capítulo específico para isso. No Coragem, vai falar no sexo, aborda isso também, que mexeu contigo. Aqui no Integridade Sexual, vai falar sobre isso. Aqui no Marido Irresistível, vai falar sobre isso. Então, quer dizer, dentro do currículo, você vai abordar isso várias vezes. Por que será? Comunicação, sexo e dinheiro. Comunicação, também. sexo e dinheiro. E que as mulheres também fazem. Por que ele aborda várias vezes o mesmo assunto? Porque tudo que é abordado várias vezes é porque é algo muito relevante e algo muito importante. Você acabou de falar uma coisa top. A pessoa tem que estar num local se sentindo um ambiente seguro para ela poder abrir o coração. O homem, mais do que a mulher tem por natureza falar, confessar para outra um pecado e conversar e tal. Tem essa facilidade. Nós, homens, temos dificuldade. E você vê, independe da idade. Não precisa ser um homem maduro, pode ser um adulto já mais velho, pode ser um jovem. A indústria pornográfica, a gente lê no Coragem também, diz que com 12 anos, eles têm o intuito de, com 12 anos, de chegar. É isso aí, a faixa etária que eles alcançam, a estatística dá entre os 12 aos 17 anos. É o que eles pegam. Quanto mais cedo eles Só que hoje está começando mais cedo, com 7 anos de idade. Na própria televisão, a gente vê cenas explícitas. Gente, até desenho. É subliminar, mas eles já colocam o beijando. Pequenas coisas. São dosezinhas homeopáticas que vai induzindo para esse caminho, né? Nas vestes. A gente comentou aqui no outro podcast, por exemplo, as menininhas, elas já começam a passar batom, maquiagem. Elas têm idade para isso, roupa curta, aquelas músicas que fazem descer até o chão, não sei o quê. Está estimulando a sexualidade. Então, com isso, elas precisam consumir mais coisa para poder fazer do anormal ao normal. Isso, e isso é feito com doses homeopáticas, com mensagens subliminares. E aí vai induzindo as pessoas. E aí vocês, quando começam a entender isso, e que tu falou, e é de muita coragem o homem quando fala isso. Tu chamou uma pastora para conversar e falar, eu preciso, estou sendo incomodado, eu vivia nesse pecado, eu vejo que tem muita gente vivendo. E está oculto. Na verdade, você colocou seu ministério ali à prova. Sim, então, é literalmente isso. Coragem, né? Tipo, tirar a máscara. É ter a coragem de tirar a máscara, de falar, cara, eu prefiro ser tratado, muitas das vezes, eu prefiro tratar outro do que viver uma farsa dentro da igreja. Uma vida de pecado aí. E não chegar no foco. Tem o livro que a gente leu, né, Monique? Agora tem um mês ou dois no Ministério da Família. Das máscaras, retirando as máscaras do Hernani Dias Lopes. É legal para vocês lerem, que fala sobre vários tipos de máscaras, vai falar sobre a máscara da hipocrisia e tudo mais. E aí eu lembro daquela passagem do publicano e do fariseu, né?
E é justamente, pessoas dentro da igreja estão vivendo literalmente aquilo ali, mas com uma outra conotação em outras áreas. E a pornografia é uma delas. Porque o cara pode muito bem, como você falou, pô, estava liderando célula, meu irmão. Tava tudo bem. Orando. Tava orando, jejuando e pregando, expulsando demônio, blá. Mas eu tava no pecado. E aí, quem tá feliz com tudo isso? Será que Deus está feliz? Deus, caraca, meu servo tá lá, meu irmão, me servindo, tá sendo bênção. Pô, mas ele não larga isso. Mas pela bondade e misericórdia de Deus, ele faz o quê? Ele toca no teu coração, sabendo a tua intenção, e aí você encontra um ambiente de seguro, né? Onde, por exemplo, o Bruno tá passando por isso, passou fazendo o curso, agora você está fazendo qual? Integridade? Integridade sexual. Que esse aqui é mais profundo, né? Esse aqui é... Aí se o coragem mexeu, esse aqui mexe mais ainda. Aí tem que ter mais coragem ainda para fazer isso aqui. Uma vez Esse me aqui... perguntaram, o que é integridade sexual para quê? Eu falei, é para te blindar sexualmente. É um curso que eu não terminei. O Marcelinho... Você já fez a primeira aula? Já. Então, no Tem enunciado... a história, né? Sim. No enunciado aqui fala que é uma revolução... Do Kate. É uma revolução sexual chamada pureza. Sim. É uma revolução sexual chamada pureza. Ou seja, ensina a gente a ser puro naquilo que nós fomos criados na essência. Na essência. E uma frase desse livro, que na verdade, eu não sei, eu ainda não vi se estava no livro, mas no PowerPoint, é a primeira frase, né? Que ele fala, numa sociedade, numa geração onde os jovens estão tendo filhos, onde as crianças estão assistindo pornografia, a igreja não pode se calar. É isso aí. A igreja não pode se calar. De maneira nenhuma. A gente vê... eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, quando Deus começou a movimentar meu coração em relação à pornografia, eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, anônima, só que eu queria saber uma estatística. E aí eu fui e perguntei, quando você deu seu primeiro beijo? Primeiro, quantos anos você tem? Quando você deu o seu primeiro beijo? Você já teve contato com a pornografia? Com quantos anos? Você ainda é viciado? E, cara, os dados me assustaram muito, porque eram pessoas que falavam, eu tive contato com 5 anos de idade. Pessoas que tiveram contato com a pornografia que nunca tiveram um primeiro beijo. Então, tipo assim, a pornografia, ela vem, a gente até lê que o Satanás ele é um falsificador. Sim. Né? É isso aí. Ele pega a criação de Deus e falsifica. Então, a pornografia, ela literalmente é isso. É só para O sexo é bom, gente. Foi criado por Deus. A pornografia... Segura a onda aí, garoto. Não, tá tranquilo. A pornografia... Mas depois do casamento, né? dentro do casamento, o sexo é uma bênção. Sim. Então, a igreja, ela não pode se calar com medo de, eu não posso falar isso, porque enquanto a gente está calado, o mundo está falando. Então, o que muitas das vezes a galera está aprendendo aí com 5, 6, com 11, 12 anos sobre sexo, que é uma coisa totalmente errada, a igreja ela tem que estar preparada. E se nós não ensinarmos alguém... O mundo vai ensinar. Então, e aí hoje tem uma facilidade muito grande, né? A pornografia vem na palma da mão, né? No celular. Então, com tudo isso que acontece, o que a pornografia ela é? Ela ativa algo no nosso cérebro, uma imagem que fica ali, e você vai viver com aquela imagem na tua mente, pensando naquilo, uma satisfação mentirosa, mentirosa, porque libera no teu cérebro, chamada dopamina, um momento de saciedade, só que abre uma janela, não uma janela, mas um portal de Satanás muito grande na nossa vida. O pecado entra de uma forma muito grande, a ponto de a pornografia hoje, ela ser mais prejudicial à saúde do que qualquer outro tipo de droga. E uma coisa que eu não sei se foi no nosso curso ou se foi no outro, ou no Coragem que falaram, mas comentaram uma coisa que eu fiquei refletindo depois. Eu falei, cara, é verdade, que a pornografia antes, né, do casamento, né, fora do casamento, ela incentiva a pessoa a ter relações fora do casamento. Só que a pornografia dentro do casamento, ela inibe. Ela prejudica o sexo dentro do casamento. A gente trabalha com casais, né? Então, a gente pega casais que... A gente já pegou um casal que, pouco tempo de casado, novos, o homem já não tinha mais relação com a mulher porque ele vivia só na pornografia. Ele estava enveredado no pecado, foi o que você falou, da pornografia, aquilo inibiu ele de ter relação sexual com a esposa, que era para ele estar tendo e sentindo prazer naquilo. Daquilo que Deus... Na verdade, o prazer dele estava em quê? Na pornografia. Eu adentrei a pornografia com 12 anos.
12 anos é a idade que a indústria pornográfica diz. Começa a induzir, né? Eu já, no nosso curso, a gente tem esse bate-papo bem aberto, sabe? E foram, assim, cara, 3 anos dentro da pornografia. Tô com 17, consegui 2 anos limpo. Mas eu sempre falo pra eles, cara, é uma luta. É diário, cara. É uma luta diária. Eu fiz o curso A Flor da Pele, até que a gente teve um outro podcast. E aí a gente acha que pornografia é só aqueles vídeos. Não, a pornografia... Gente, se você entrar no teu WhatsApp, tiver uma mulher de biquíni, isso já é uma pornografia, já gera. Mais você quer, mais é um estímulo, né? Você vai afundando, sabe? Você vai afundando mais Galera, ainda. chegou o fim o nosso tema. Tem muita coisa Tô aqui, pra ó, falar. tem muita coisa. Jovem é assim, jovem tem coisa pra caramba. Tô aqui, a voz da sabedoria tá falando pra gente aqui que chegou o final, encerrou. Fez coração e tudo pra gente ali, né? É em amor, entendeu? Esse sinal, é um corte em amor. Queria só que vocês deixassem uma mensagem aqui pra galera jovem, para fazer os cursos e mostrar que vale a pena, que é um ambiente seguro e que faz toda a diferença na vida. Então, se você é como o senhor disse, né? Homem não tem nada a ver com maturidade. Você não é a maturidade que define como um homem, né? São as suas escolhas. Edinho, ele mesmo fala no início do curso, ele diz assim: ser do sexo masculino é questão de nascimento. Ser um homem é escolha. As pessoas elas podem até falar, cara, tu vai fazer um curso para aprender a ser homem? Não tenha vergonha. Você vai aprender a ser um homem honrado. Você não nasce um homem, você se torna um homem conforme a vida. E até o final da vida você vai batalhar para ser um homem perfeito, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom marido. Você vai batalhando. Então, assim, não fique com vergonha. Todos nós temos batalhas. E você tendo irmãos, líderes como o Marcelinho, perto de você, te ajudando nas batalhas mais difíceis da vida, é um privilégio. Então, se você tá perdendo, irmão, é só você que tá perdendo. Vai pro exército, né? Vai pro exército certo que você vai ter gente pra lutar contigo, né, meu irmão? Fazer o curso? Marcelinho, faz uma oração pela galera, deixa um recado, faz uma oração pelos jovens. A sociedade, a todo momento, ela vai tentar te impor algo. Ela vai tentar mostrar para você o que é ser um homem de verdade. Muitas das vezes, existem vários movimentos aí que destroem a imagem do homem. Só que o nosso maior exemplo de homem verdadeiro é Cristo, né? Cristo ele veio aqui na Terra para ser um exemplo. Então, o curso ele é literalmente apenas um direcionamento. Tem uma frase que eu falo muito, que é: se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar para você serve. Então, se você não tiver seus olhos fixados em Cristo, o mundo ele vai te direcionar para onde ele quiser. O curso ele só nos ensina para onde a gente tem que ir. O curso ele só nos mostra qual é o caminho, onde a gente tem que ser tratado. Então, o conselho que eu posso te dar é, literalmente, tire a máscara que você possa estar usando e tenha a coragem de fazer os cursos. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa, literalmente, transformar a sua vida e transformar você no instrumento perfeito nas mãos dele. Glória a Deus. Posso falar só mais uma coisa? É possível ser puro na sua adolescência. É possível, sim. Espírito Santo, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de vivermos na Tua presença. Muito obrigado, Pai, por esse podcast, onde tem influenciado, onde tem levado a Sua mensagem além das 4 paredes. Pai, eu quero te pedir, Deus, que cada pessoa que estiver escutando esse podcast possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa estar moldando o coração dessa pessoa para que cada dia possa estar parecido com Cristo, Pai. Deus, eu te peço que qualquer máscara possa ser retirada para que o Senhor possa ter liberdade de transformar, de curar, de tratar, de trazer à vida aquilo que estava morto. Eu te agradeço pela vida do Bruno, eu te agradeço pelos apresentadores, Pai, que o Senhor possa ser conosco a cada momento das nossas vidas, Pai. Nós te amamos muito e muito obrigado por nos escolher, nos permitir fazer parte do Teu mover. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Galera, obrigado Marcelinho, obrigado Bruno pela disponibilidade, por vocês botarem a cara a tapa aqui. A gente extrapolou aí, galera, o tempo. Mas é relevante que quando a juventude está falando, a gente tem um cuidado maior porque a voz de vocês vão impactar em outras gerações futuras também, que é importante. Eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal Atitude TV, clica ali
no sininho para receber as notificações de toda vez que tiver um episódio novo no ar. Curte, comenta, compartilha para ajudar a desenvolver esse canal, para alcançar mais pessoas que possam receber os conteúdos que nós estamos colocando aqui. Também queria agradecer o pessoal que está assistindo aí no Bem Mais TV. Você que ainda não é inscrito no nosso Instagram, tá lá, @Ministério da Família IBA, inscreva-se. Se quiser informações, manda uma mensagem, a gente está sempre pronto para atender vocês. Quero deixar um beijo no coração de todos, desejar a vocês saúde, paz e prosperidade e até o próximo episódio. Também tenho o nosso jantar de casais, que aí é pro pessoal mais velho aqui. Senhor, senhora, hoje foi chamado. Tá, né? Levei até um susto, falei, já chamar de jantar de casais. Você é pra nós, senhor e senhora. Então é o seguinte, se vocês estão semeando na vida de alguma menina, já vai pro jantar dos namorados. Ter namorados. Leva pro namorado, se tem namorado, namorando segundo a palavra de Deus, pode Vai levar lá namorada. No Instagram do entendeu? Ministério da Família, pode fazer inscrição. Pode fazer inscrição. Tem o nosso cruzeiro também, que é pra família. Ah, pra vocês, pode convidar teu pai, tua mãe, Bruno, pra participar do Cruzeiro da Família, participar, né? O Ministério da Família tá Receber abrindo. uma palavra também. E o melhor de tudo que é um cruzeiro que vai ter pessoas cristãs lá que vão falar das coisas de Deus, do amor de Deus. Amém? Amém. Então até o próximo episódio. O recado foi dado pela patroa aqui. Se eu não dar, ó, a cabeça rola, valeu? Até o próximo episódio, galera. Tchau.